A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs na fé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Estamos aqui reunidos na santíssima pessoa do Senhor Jesus, para glorificar a Ele, agradecer a Ele por tudo que Ele realizou na nossa vida até aqui. Viu, irmão? Então nós temos que prestar atenção, que nós somos um povo aqui na terra diferente de todos os outros povos. Irmãos, é assim, porque nós aceitamos Jesus, somos nova criatura. E aquele que aceitar, então faça parte dessa família. Muitos ouvem tanto o evangelho, lives, tem bastante live por aí, falando do Senhor Jesus, falando do amor do nosso Deus para conosco aqui na terra. Mas muitos ficam embaraçados, não tem coragem. O homem e a mulher tem que ser pessoas de coragem. É assim, pessoa que tem coragem, ele enfrenta, venha o que vier. Não, eu quero aprender a glorificar o meu Deus. Sabe que Deus é bom, sabe que o Senhor Jesus foi para o madeiro com uma questão minha e dele, mas fica marcando passo. Não, quem marca passo nunca pula a valeta do barro. Aquele que marca e pula está lá na frente, o outro fica lá esperando, ajuda. Não, a nossa ajuda já veio, que é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Aleluia! Então nós temos que entender que somos mais do que vencedor. Venceu por nós lá no madeiro e nós nele somos também mais do que vencedor, né, irmão? Fica firme, somos uma pessoa diferente. Por quê? Porque agora nós estamos orando, muitas vezes jejuando e pedindo misericórdia, não só para a nossa família, mas parentes, para os vizinhos, sociedade que nós vivemos, é assim. E sempre pedindo ao nosso Deus que não esqueça nunca, Deus Santo, dos seus benefícios. O que é os benefícios? Aos bens que Deus dá durante o tempo da nossa vida. Falta pão na nossa mesa? Falta nada. Não é, irmão? Mas cadê o agradecimento? Senta de qualquer jeito para se alimentar, levanta de qualquer jeito, vai deitar de qualquer jeito, levanta de qualquer jeito. Falta de educação perante o Criador. E Jesus veio para ensinar, veio para mostrar que você precisa ter um zelo na sua vida. E esse zelo é só Ele que ensina. A gente fala, um pregador do Evangelho, instruidor dos irmãos, das vidas, mas quem dá o zelo perfeito é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Oh, maravilha! Aleluia, Jesus! Estou tão contente com os irmãos, porque, olha, estava tudo lá na beira daquele rio. Aquela bata ficou bonita, hein? Oh, puxa vida, um povo especial. Eu falei, o irmão vai passar pelas águas. Não, mas a água está fria. Falou nada. Enfrentou. Puxa vida. O que é isso? É a coragem, não? É a coragem. Maravilha. Oh, glória a Deus. Maravilha, né, irmão? Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Levanta a família e as crianças. Aí, ó. Lavínia. Oh, maravilha de Jesus. Aleluia. A avó está toda feliz. Cadê o irmão Levi? Não deu para ele. Que bom, né, irmão? Ótimo, é isso mesmo. É o esforço, como eu acabei de falar. Pessoas têm que ter coragem. Senão também não tem um esforço. Também não alcança nada. Quem tem esforço e coragem alcança sim. E esse alcance é estar sempre de bem com o Senhor Jesus. Com a vida que Ele deu. Lá no maneiro. Maravilha. Aleluia, Jesus. Vamos dar início, não? O hino da harpa cristã para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos cantar o hino da harpa cristã? Jesus, Tu és bom. É o número 25. Vamos cantar esse hino para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vive em mim.
depois eu vou passar para a nossa irmã Dalcina, vai continuar no nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Mais um hino para a honra e glória do Senhor Jesus. A formosa Jerusalém, número 26. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glorioso cristão é pensares na cidade em que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão e cantando na guarda chegada os que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de rio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de meu lar, e nas harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Esplendores que levem a morte, se constante não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel o verás. É glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória e além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Agora eu vou passar para o nosso irmão presbítero, a diácono Lucílio, que vai continuar essa reunião no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. A paz dos seus irmãos. Amém. Graças a Deus, eu parece que foi ótimo, acho que. Aleluia. Vamos à sequência do curso dessa noite. O nosso irmão Daniel mandou a saudação, né? E a mãe dele, o pai dele também está com a gripezinha, mas está tudo bem. E nós vamos cantar o hino que ele pediu, o 115 da harpa. Aleluia. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, eu culpado quero estar, se na minha
5 do louvor de oração. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Pessoal da igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou cantar o hino do som da palavra, o 28. Acorda, amigo.
Acorda, amigo, estás dormindo, Jesus te chama, tu deves vir. Essa mensagem tens ouvido, talvez nem sempre possas ouvir. Acorda, amigo, Jesus te chama. Esta mensagem foi para ti. Oh, não duvides, mas tem somente aceita hoje Jesus aqui. Necessita, tua alma chora para obter a salvação. Porém tu pobres agora, primeiramente o teu perdão. Acorda, amigo, Jesus te chama. Esta mensagem foi para ti. Oh, não duvides, mas crê somente. Aceita hoje Jesus aqui. Não te detenhas, não tenhas medo, Jesus prepara o teu porvir. Você disse, lançarei fora todos aqueles que vêm a mim. Acorda, amigo, Jesus te chama. Esta mensagem foi para ti. Oh, não duvides, mas crê somente. Aceita hoje Jesus aqui. Que acalmes perante a igreja que está orando a desfrutir. Sem uma coragem, ergue a cabeça e diz a Deus, eis-me aqui. Acorda, amigo, Jesus te chama. Essa mensagem foi para ti. Oh, não duvides, mas crê somente. Aceita hoje Jesus aqui. Aleluia, graças a Deus, né, irmão? Nosso irmão João, aqui que escolheu o hino aqui também, né, irmão? Pessoal da igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. O 39 da harpa. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro.
agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, irmão. Agora nossas irmãs vai escolher o hino também, né? Aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós iremos cantar o hino 439 da harpa cristã Jesus Nazareno. O som vai falar. Jesus
iremos cantar mais um hino para a glória do Senhor Jesus. Ó, Jesus me ama, 169 da harpa cristã. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. Agora vamos cantar um corinho. Vem uma coroa lá no céu. Eu tenho uma coroa lá no céu, que Jesus para mim foi preparar. Ouvi a voz de Cristo que dizia: canta e a sua alma lhe salvar. Eu não endureci meu coração.
som bonito. Eu vi esse jeito, eu também aquela menininha ali, Laura batendo palma. Aleluia. ó. Eu acho que Batamista vai cantando. aleluia, graças a Deus. É muitos anos. Vamos ficar de espírito na sua, né? Nós vamos passar para o nosso primeiro Paulo maior. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aleluia. Graças a Deus. É com gratidão ao nosso Deus que novamente nos reunimos aqui em nome do Senhor Jesus para meditar agora na palavra de Deus. Que nós vamos ler agora em Marcos 8. Tá certo, irmãos? Marcos 8. O Espírito Santo, aqui nesta mensagem, nos convida a refletir. Ele fala que é um capítulo, né? Um capítulo marcante do Evangelho, onde o Senhor Jesus, ele nos ensina sobre o pão da vida. Nós vamos falar aqui. A verdadeira visão espiritual e o custo do verdadeiro discipulado. Certo, irmãos? Aleluia. Então abrimos agora, todos nós, o coração para entrar a palavra de Deus neste momento. Aleluia. Só que antes, transmito aqui a saudação dos irmãos e irmãs que não puderam estar conosco aqui no culto. Nossa irmã Raquel pediu que saudasse aqui todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nosso irmão já falou, né? Também o nosso irmão Daniel, o pai, né? Nosso irmão Antônio, também nossa irmã Natalina pediu que saudasse aqui os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Também nossa irmã Sueli, não pôde estar conosco aqui, pediu que saudasse aqui os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E as demais irmãos que sempre estão por aqui, né? São nossos irmãos na fé. Fazem parte da família do Senhor Jesus agora, estão sempre juntos e unidos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Também transmito a saudação do pastor Anis. Falei com ele pela manhã. E ele pediu que saudasse os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Estivemos lá há pouco, né, irmãos? Num evento muito importante, que foi o batismo, né, dos irmãos que ali foram batizados em nome do Senhor Jesus. O nosso irmão Alisson, daqui do nosso aprisco, né, de Araraquara. Aleluia. Graças a Deus. Passou pelas águas. Também a nossa irmã Ivete, também aqui do nosso aprisco, de Araraquara, também passou pelas águas. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Também a Lívia, nossa irmã Lívia, lá de Ribeirão Preto, também passou pelas águas. Aleluia. Graças a Deus. Também nosso irmão Israel e a sua esposa, nossa irmã Kelly, que são residentes lá de Portugal, também passaram pelas águas. Aleluia. Graças a Deus. O batismo nas águas, no cristianismo, é uma ordenança do Senhor Jesus, que simboliza o arrependimento, a fé e o compromisso do crente com Deus. Aleluia. É um ato público que representa a morte para o pecado e o início de uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Ao ser imerso na água, o cristão demonstra que está sepultando a velha natureza. Aleluia. Ao sair da água, simboliza que ressuscita para viver em novidade de vida, guiado pelo Senhor Jesus agora. Aleluia, graças a Deus. O batismo não salva por si só. Ele é um testemunho visível de uma transformação interior. Aleluia. Resultado da fé do Senhor Jesus como Salvador. Aleluia. É um ato de obediência e submissão à palavra de Deus, conforme o exemplo deixado pelo próprio Senhor Jesus. Ele deu o exemplo. Ele também foi batizado, igual os irmãos e as irmãs. Nesse último domingo, do dia
8 de junho de 2025, lá na cidade de Piracicaba, foram batizados, assim, há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus também foi batizado. Um batismo semelhante a este. Semelhante a esse. No rio, nas águas, águas correntes. Aleluia, graças a Deus. Isso está escrito em Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 ao 17. É o ensino do apostólico Atos 2:38 também. Aleluia. Graças a Deus. Então esse foi o grande evento realizado lá em Piracicaba, que fomos testemunha. A maioria dos que estão aqui nessa sala foram testemunha deste batismo. Graças a Deus por isso. Por sermos testemunha e fazer parte. O nosso nome está escrito lá também. Nesse batismo. Tanto no livro físico aqui, que o nosso irmão Roberto Valdeci escreveu, o secretário da igreja, também os anjos escreveram no livro lá do céu. Tanto os que passaram pelas águas, tanto os que participaram ali, que se esforçaram e foram até lá para serem testemunhas vivas do batismo dos irmãos e das irmãs. Aleluia, graças a Deus. Muito obrigado por fazer parte. Agradeço, irmãos. Agradeço ao Senhor Jesus por você ter feito parte dessa realização, dessa obra maravilhosa do batismo do Senhor Jesus em nossas vidas. Aleluia, graças a Deus. Agora, irmãos, vamos passar para a palavra de Deus. Vamos ler em Marcos 8. Vamos ler o capítulo todo, do versículo 1 até o 38. Aleluia, graças a Deus. Segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo, e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: Onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se dos pedaços que sobraram, levantaram 7 alcofas. E os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. Aleluia. O fermento dos fariseus. E, entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E subiram profundamente em seu espírito. Disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porventura não temos pão? É porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido?
Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais. Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Aleluia, graças a Deus. Vamos continuar, irmãos. Cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distante a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Aleluia. Vamos continuarmos. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós que dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Aleluia, graças a Deus. E admoestou-os para que alguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipe dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Aleluia. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-se diante de mim, Satanás, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Aleluia. Continuando aqui, irmãos, cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aleluia. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aleluia. Amém. Até o versículo 38, irmãos. O Senhor Jesus falando com nós aqui. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus. Então aqui, irmãos, na segunda multiplicação dos pães, né, que explica para nós aqui do versículo 1 até o 9, que fala para nós, né, naqueles dias havendo uma grande multidão. Então tinha muita gente ali, né, irmãos? Perante o Senhor Jesus e os irmãos que estavam ali com ele. E toda aquela multidão, né? Os apóstolos estavam ali e aquela multidão. Então o Senhor Jesus revela a sua compaixão. Ele é compassivo para com nós.
ao alimentar 4.000 homens. Está vendo isso? Ele alimentou toda aquela gente, todas aquelas pessoas. Então ele agiu com compaixão, né? Além de mulheres e crianças, que a Bíblia fala aqui para nós, né? Ele não apenas se preocupa com a necessidade espiritual, tá certo? Ele também se preocupou em alimentar todos aqueles que estavam ali, além da necessidade espiritual, mas também com o sustento físico. Aqui fala para nós, né? Isto nos mostra que nosso Salvador, o Senhor Jesus, é o Deus que cuida de todo o nosso ser, tanto da parte física quanto da parte espiritual. Aleluia. Então, o Senhor Jesus que você segue e que eu sigo, Ele tem compaixão e Ele se preocupa com cada um de nós. Ele tanto nos alimenta na parte física, Ele não deixa faltar nada, como também Ele nos alimenta na parte espiritual. Então todas aquelas pessoas foram buscar ali, ouvir da parte espiritual. E Ele os alimentou na parte espiritual e também na parte física. Assim acontece com nós nos nossos dias. Todos aqui estão alimentados, foram alimentados na parte física. E agora estão sendo alimentados na parte espiritual. O Senhor Jesus quem faz isso para conosco. Está certo, irmãos? Em Salmo 23:1 fala para conosco: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Os irmãos creem assim? Aleluia. Então nada vai faltar. Graças a Deus. Vamos? Aleluia. E aqui, irmãos, fala para nós, né, no capítulo 8, no versículo 10 a 13, o pedido de um sinal, né? Eles pedem um sinal, não pede? Quem que pediu o sinal? Os fariseus. Fala para nós aqui, né? Então os fariseus pedem um sinal do céu para tentar o Senhor Jesus. Aí já veio o tentador, né? Sempre tem, né, irmãos? Alguém que quer tentar, né? E aí naquele momento eram os fariseus que estavam tentando. Ele suspira em espírito e recusa dar o sinal. No momento ele recusa, o Senhor Jesus recusa a dar esse sinal que fala para conosco, né? Porque eles já tinham visto tantos milagres, não viam? Os fariseus já não tinham visto tantos milagres? Quanto cego curado, aleijado, coxo, pessoa que já tinha falecido, ressuscitou, eles tinham visto. Eles acompanhavam a multidão, acompanhavam os discípulos, acompanhavam os apóstolos. Então eles viam o que o Senhor Jesus fazia, né? E mesmo assim eles queriam testar mais ainda o Senhor Jesus, né? E ainda assim, seus corações permaneciam endurecidos. A mesma coisa no nosso tempo, irmãos. Muitos que a gente conhece, que já viu o sinal do Senhor Jesus, já viu as mãos do Senhor Jesus operando nas vidas, mas ainda quer um sinal. A Bíblia fala aqui, coração endurecido. Você já viu? O que mais que você quer ver? A mesma coisa que o Senhor Jesus fala aqui com os fariseus, fala nos nossos dias também. Certo, irmão? Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, o ensino aqui é claro. Quem tem um coração endurecido, sempre buscará mais provas. Cada vez quer mais provas. E ficam fazendo perguntas. Nunca chega à conclusão que o Senhor Jesus, ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Andou 40 dias aqui depois de ressuscitado, com mais de 500 testemunhas. Se a pessoa tem dúvida, irmãos, vai na história. Se não quer ler a Bíblia, leia outro livro então. É verdade, irmãos. Não tem como mentir isso. Isso é prova para o cristão. Então, quando alguém perguntar para você, em quem você crê? Você crê no Senhor Jesus vivo, que ressuscitou no terceiro dia. Isso, irmãos, não tem como a pessoa desmentir, porque teve mais de 500 testemunhas. Mais de 500 pessoas viram ele. E depois de ressuscitado, ele andou 40 dias ainda aqui nessa terra. E as pessoas viam ele. Então, como que você vai falar que não existe? Mas os corações endurecidos ficam fazendo perguntas secundárias, que não interessam, que não edifica e que não leva a nada. Ah, mas um dinossauro, isso, aquilo, tudo pergunta secundária, que não edifica, não é necessário. O necessário
é você aceitar o Senhor Jesus. E se você tem dúvida, você que não é cristão, você que não aceitou o Senhor Jesus, se você não quer ler a Bíblia, então procure um livro de história e procure a verdade. Né? Procure a verdade, que você vai encontrar. Aleluia. Mas quem crê, vê a glória de Deus no próprio Senhor Jesus. Então, se você crê, você verá a glória de Deus no Senhor Jesus. Está sempre vendo, irmãos. E aqui fala, né, do fermento dos fariseus, né? Do versículo 14 até o 21, aqui fala para nós, né? O fermento dos fariseus e de quem mais que estava junto com os fariseus? Herodes. Estavam trabalhando em conjunto contra o Senhor Jesus. Não é? Então aqui, irmãos, o Senhor Jesus adverte os discípulos. Ele chama a atenção, né? Acautelai-vos, fala aqui para nós na mensagem, né? Do fermento dos fariseus e do fermento de quem? De Herodes. Acautelai-vos. E você também, eu também. O Senhor Jesus sempre fala, acautelai-vos, cuidado com esse mundo. Cuidado com o fermento desse mundo. Com as aplicações que tem aqui nessa terra. De pessoas que muitas vezes estão vivendo uma vida secundária, fora da palavra de Deus, fora do Senhor Jesus. Aí vem com perguntas que não edificam, não leva a nada. Então você tem que ter isso em mente, cuidado com isso, para não ser pego por essas coisas. E tem, irmãos, se faziam com o Senhor Jesus, imagina com nós. Então presta bastante atenção na palavra e na mensagem do próprio Deus para conosco, para que você não seja confundido por ninguém aqui nessa terra. Tá bom, irmãos? Porque o que mais tem aqui nessa terra é confusão. Por pessoas que vivem vidas secundárias, longe da palavra de Deus, longe do Senhor Jesus, e quer falar também. Quer chamar a sua atenção, quer falar também. Mas sem um conhecimento necessário que é o Senhor Jesus na sua vida. Não tem. E quer falar coisas secundárias que não edificam. Tá bom? Cuidado com isso, irmãos. Então aqui, irmãos, o fermento, o que simboliza o fermento? É uma influência, né? Uma influência o quê? Corrupta. É uma influência corrupta. Ela é corruptora da vida. É uma influência que vai corromper a vida, o fermento. Então nós temos que tomar cuidado. A hipocrisia religiosa, que é o que mais tem hoje nessa terra. Hipocrisia religiosa. Tem que tomar cuidado com isso. E o mundanismo político, que é o que nós estamos vivendo demais em nossos tempos. Hipocrisia religiosa e mundanismo político. Nesses últimos tempos é o que mais se vê. Tem que tomar cuidado. O discípulo de Cristo, o discípulo do Senhor Jesus, deve ter discernimento e se guardar dessas contaminações. É uma contaminação isso. Então, se guarde. Por isso que os irmãos nunca vão ver aqui no púlpito um político falando com vocês. Jamais. Quem fala aqui é o Senhor Jesus e os irmãos que foram apresentados dentro desse ministério. Para vocês, para o Senhor Jesus. Tá bom? Todos aqui foram apresentados e muitos foram testemunhas. O tempo passou, mas teve testemunhas. Que viram a apresentação da imposição de mãos e oração para com os irmãos que manejam a palavra de Deus neste ministério. Não é de qualquer jeito. Tá bom, irmãos? Não é de qualquer jeito. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção. Porque senão é corrompido pelas questões dessa terra e coisas secundárias que não levam a nada. Aleluia. E aqui, logo mais, percorrendo aqui o capítulo 8, fala com nós, né? A cura do cego em Betsaida. Não fala? Aqui no versículo 22 até o 26, fala com nós, né? Aqui o Senhor Jesus cura um cego de forma progressiva. Interessante, né, irmãos? Essa cura aqui, né? Que o Senhor Jesus faz. Primeiro ele vê os homens como árvores. Ele fala aqui para nós, né? Que andam. Depois vê claramente. Interessante essa forma aqui que ele fala conosco, né? Aleluia. Isso nos ensina que o crescimento espiritual é muitas vezes gradual. Então, a irmã vai gradualmente aprendendo mais.
e vai se convertendo mais no Senhor Jesus. É gradual. Tá certo, gente? O Senhor Jesus nos guia em um processo de abrir os olhos para a verdade até vermos com clareza. Então seus olhos vão se abrindo e você vai tendo mais clareza e firmeza na palavra de Deus. Mas com isso, irmãos, com isso você tem que ser participante. Você tem que vir na reunião. Você tem que participar. Estar junto. Tá certo? Nos compromissos. Com a igreja e o Senhor Jesus. Nós somos a igreja de Cristo. Cada um aqui é a igreja de Cristo. Então, quando você faz parte, você está em comunhão com Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo. E todos aqui são membros. E todos são importantes. Todos nós somos importantes. Cada um que vem aqui é muito importante para o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Então venha na reunião para muitas vezes você não ser pego de surpresa pelas vidas secundárias que existem por aí. Que não conhecem nada da palavra de Deus, não conhecem o Senhor Jesus, mas querem fazer comentários que não edificam e não levam a nada. Tá bom, irmãos? Cuidado com isso. E aqui, percorrendo aqui o capítulo 8, fala para conosco, né? A confissão de Pedro, do versículo 27 até o 30, fala aqui para nós, né? Confissão de Pedro. Na verdade, até o 33, né? Fala aqui para nós, né? Confissão de Pedro. Aleluia. Tu és o Cristo? Pergunta, né? Tu és o Cristo? Ele fala aqui, né? Neste ponto, o Senhor Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Quem vocês dizem que o Senhor Jesus é? Ele devolve, né? Quem vocês dizem que eu sou? Primeiro ele pergunta, né? Eu sou. Tu és o Cristo? Ele pergunta, né? E aí ele devolve, né? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, inspirado pelo Pai, reconhece o Senhor Jesus Cristo. Aí ele reconhece. Ele pergunta, o Senhor Jesus devolve, aí ele reconhece. O ungido de Deus, o Salvador prometido. Essa é a confissão essencial da nossa fé. O ungido de Deus, o ungido de Deus, o Salvador prometido. Não é? Desde os profetas já falava sobre ele, o Salvador prometido, desde lá de trás, antes dele nascer. Muitos anos atrás, os profetas já falavam sobre o Senhor Jesus. Então, o Salvador prometido, essa é a confissão essencial da nossa fé. A fé que você crê no Senhor Jesus. Essa fé você tem que ter. Então, por que o irmão é cristão? Por que a irmã é cristã? Por quê? Se alguém perguntar. Porque você crê no Filho de Deus. Você aceitou o Senhor Jesus. Ele está em sua vida agora. Você não tem mais uma vida secundária. Tá certo, irmãos? Agora se tornou interessante para com Deus. Você tem o Cristo Jesus no seu coração. E caminha com Ele todos os dias. Somos falhos. Somos pecadores. Todos os dias somos pecadores. Mas temos o Senhor Jesus conosco. Que nos ensina, nos orienta e nos perdoa todo dia. Tá certo, irmãos? Só que isso, irmãos, tem que ser uma trajetória de vida. Tem que permanecer firme em você. Essa decisão e esse desejo e essa vontade. É uma continuação. Uma continuação. Não é só hoje, nem amanhã. É amanhã, depois da manhã, mês que vem. E assim continua. Certo, irmãos? E assim continua. Graças a Deus. Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, fala assim para conosco: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Olha. Conselheiro, Deus forte, o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E aqui, né, caminhando mais para o final aqui, né, o primeiro anúncio da paixão, né? Ainda dentro da confissão de Pedro. Nos versículos 31 até o 33, fala aqui, né, para nós, né? O Senhor Jesus começa a revelar o preço da nossa salvação. Ele haveria de padecer. Ele não padeceu? Então ele haveria de padecer. Ele padeceu, não foi? Não aconteceu assim com ele?
ser rejeitado. Ele não foi rejeitado por muitos? Até hoje não é? Não é rejeitado por muitos? Morto e ressuscitar. Ele foi morto e depois ressuscitou. Ele foi rejeitado, ele padeceu, foi rejeitado, foi morto e depois ressuscitou. O irmão crê nisso? A irmã crê nisso? Isso é profundo, irmãos. Isso é cristianismo. Tá certo? Tem muitos que não acreditam nisso. Por isso que não são cristãos. Não crê que ele padeceu, nem que ele foi morto, e nem que, muito menos, ele ressuscitou. Muitos não acreditam. Mas se você acredita, se você crê, você é um cristão. É a base de um cristão. Ah, mas você tem dúvida, a pessoa tem dúvida. Mas isso é verdade. Está na história. Está escrito. Tanto na Bíblia, quanto em livros fora da Bíblia. Ah, mas você tem dúvida? Aí você fala, né? Então, procura estudar isso daí. Procura ver. Se você não quer ler a Bíblia, vai estudar nos livros de história. Aí você vai ver lá o que está escrito, se é mentira ou se a verdade é a base da minha fé. Mas e a tua? No que você crê e acredita? Isso está escrito na história, a sua crença? Tem base verídica, escrita em livros? A tua fé, a tua crença nisso que você crê? Às vezes não tem, irmãos. Só da boca para fora. Agora, a tua crença e a minha no Senhor Jesus tem base escrita, verdadeira. Não tem como desmentir. Teve testemunha. Nós não fomos testemunha lá no batismo? Lá no Senhor Jesus também. Quando ele foi morto e depois ele ressuscitou, teve muitas testemunhas que viram. E quando ele ascendeu ao céu, que ele ressuscitou, ele ascendeu, né? Depois dos 40 dias, que ele ascendeu ao céu, quando ele estava já com os discípulos, os apóstolos, e ele foi para o céu, tinha muitas testemunhas, e está escrito nos livros de história. Aleluia. Então, se a pessoa te questionar, você fala, é só você ler. Procura ler, então. Isso que eu estou te falando. Tá bom, irmãos? Para que não haja dúvida. Aleluia. Graças a Deus. Então, aqui, irmãos, Pedro tenta dissuadi-lo, mas o Senhor Jesus o repreende severamente, mostrando que qualquer palavra contrária ao plano de Deus é uma armadilha do inimigo. Então, se for contrária à palavra de Deus, é armadilha. Então, você tem que prestar atenção, tomar cuidado com isso. Tá certo, irmãos? E aqui mais para o final, né, já do 34 até o 38, né? O custo do discipulado, onde fala assim, ó, cada um deve levar a sua própria cruz. É o custo do discipulado. É o custo de você ser um discípulo do Senhor Jesus. Tem um preço também, né, irmãos? Qual é o preço? Se alguém quiser vir após mim, olha, isso aqui é sério. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Isso é muito difícil para muitos, irmãos, negar a si mesmo. Por quê? Falta humildade, falta humilhação. A pessoa não quer isso. A pessoa quer mostrar que é forte, que é firme e que não precisa nada disso. Então eu vou falar de novo. Ó. Cada um deve levar a sua própria cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Por que muitos não vêm aqui na reunião? Muitas vezes estão com uma vida aí difícil na terra, mas mantém o orgulho acima de tudo. Mantém o orgulho. Não quer dobrar para as questões dessa terra, não quer dobrar para esse mundo. Então, irmãos, a vida fica cada vez pior. Porque aquele que foi destituído da glória de Deus mora aqui. E com ele tem um monte de funcionário. Ele tem bastante funcionário para trabalhar para ele. Bastante. Olha, a Bíblia fala que é muito que trabalha para ele. E ele gerencia tudo isso aí. E se a pessoa não prestar atenção, infelizmente acaba trabalhando com eles também. Tá certo que tudo Deus, né, que manda. Deus manda neles. Mas se a pessoa também não quer nada com Deus e nem com o Senhor Jesus,
a pessoa fica vulnerável. Vulnerável. Tá certo, irmãos? Vulnerável. Por isso que na Bíblia a gente lê muitos, né? Gadareno era um exemplo. Que havia uma legião, né? De demônios nele ali. Mas, sempre tem um mais, né? Mas, ele quis o Senhor Jesus. Ele procurou o Senhor Jesus. Ele foi de encontro com quem? Ele não queria mais aquela vida. Mas as pessoas, irmãos, em vez de falar, não, eu vou agora ter um encontro com o Senhor Jesus. Agora eu vou buscar o Senhor Jesus. Isso vai sair da minha vida. Não. Muitas vezes está lá no balacobaco. Está lá no pé arrastado. Aí, irmãos, fica difícil. Fica difícil. Não. Tomar uma que sara. Aí, agora com esse fio, rabo de galo. Aí, escutando lá o musiquinha lá. Irmãos, pensou se o gadareno fosse fazer isso, ele estava até hoje, né, coitado? Naquela situação. Mas não, irmãos. Ele falou, não quero mais essa vida. Eu vou procurar o dono da vida. Ele vai me livrar. Irmãos, o Senhor Jesus livra qualquer coisa. Só basta a pessoa crer e procurar. A pessoa tem que dar um passo. Você tem que dar um passo. Agora, se você ficar com medo, não é meus colegas, meus amigos. Tudo vida secundária. Longe de Deus, do Senhor Jesus. Irmãos, entenda que a vida aqui passa rápido. Partimos e sem muitas vezes perceber o tempo que passa muito rápido. Então, cuidado com isso, irmãos. Tá bom? Cuidado em levar uma vida secundária, longe de Deus, longe do Senhor Jesus. Procura estar mais próximo de Deus e do Senhor Jesus. O gadareno não quis. O Senhor Jesus livrou ele, expulsou tudo aquilo lá. É assim que as pessoas devem fazer. Se está em dificuldade, procura o Senhor Jesus. Como? Venha na reunião. Glória a Jesus. Venha na reunião para aprender, para receber a oração, para louvar a Deus, aprender a louvar a Deus com hinos e cânticos, corinhos. Você está louvando o Deus vivo. Está se alegrando com Ele. Ele não vai ver? É isso, irmãos, que a pessoa deve fazer. Agora fica por aí. Meus colegas, tudo vida secundária. Longe de Deus, longe do Senhor Jesus. Aí fica difícil, irmãos. Sinto muito em falar isso, mas fica difícil. E quem tem que buscar, a fonte vai até a pessoa. O poço de Jacó tem água para tirar. Quem tira uma vez, outra vez volta a tirar. Então você que tem que ir lá tirar. Pessoa que tem que ir lá buscar. Você que tem que ir. Eu tenho que ir. Eu que tenho que vir na reunião buscar o Senhor Jesus, ouvir a palavra de Deus. Irmãos. Não é, Alexandre? O Alexandre está vindo. Está buscando a palavra de Deus. Ele quer tirar da fonte, que é o Senhor Jesus. É assim que tem que fazer, irmãos. Dessa forma que nós vamos chegar ao céu. Senão, fica difícil. Irmãos, quem quiser salvar a sua vida por si mesmo, a perderá. Então, se você salvar por você mesmo, não preciso nada disso. A Bíblia fala que perderá. Quem a perder por amor ao Senhor Jesus, a ganhará. Então, aquele que aceita o Senhor Jesus, ganhará a vida. Aleluia. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Tenho por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus é isso. E Ele fala assim conosco, né? Aqui fazendo um apelo. O Senhor Jesus hoje nos pergunta: quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que o Senhor Jesus é? Ele está perguntando. Que dizeis? Essa pergunta exige uma resposta do que, irmãos? Do nosso coração, do coração de cada um. É uma resposta que cada um tem que responder individual do seu coração. O Senhor Jesus nos chama a reconhecê-lo como Cristo, o Filho de Deus vivo, e a segui-lo com fidelidade.
É isso que ele nos chama, seguindo com fidelidade. Mas o seguimento verdadeiro tem um preço. Quando você segue o Senhor Jesus, tem um preço. Como já falei aqui, dos versículos 34 a 38, né? Tem um preço. Qual é o preço disso? Aleluia. Negar a si mesmo. Tem que se negar. Negar a si mesmo. Tomar a cruz e caminhar nos passos do Mestre. Nos passos do Senhor Jesus. Então, nós temos que se negar. Se negar é o que, irmãos? É a vida secundária desta terra. Ter uma vida secundária. Com amigos de vida secundária. Com pessoas de vida secundárias que não querem nada com Deus nem com a palavra de Deus. Tomar cuidado com isso. Se continuar assim, muitas vezes fica longe da palavra de Deus e longe do Senhor Jesus. E cada vez mais vai ficando cada vez mais difícil a vida. Tá bom, irmãos? Se você tem tentado seguir o Senhor Jesus sem cruz, de qualquer jeito, né? Sem renúncia, hoje é o dia de realinhar sua caminhada. A renúncia é importante. Tá certo, irmãos? Se você está afastado, cansado ou sobrecarregado, o Senhor Jesus está com os braços abertos, pronto para restaurar a sua vida. Sempre pronto. Sempre pronto. Por isso que é bom a pessoa vir na reunião. Para aprender de Cristo, do Senhor Jesus, do Mestre, do dono da vida, que um dia vai chamar a vida de volta. Tá bom, irmãos? Chama de volta. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos fazer uma oração para terminar. Feche os olhos. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome porque nos deste o Senhor Jesus, o Cristo, Salvador, nossa rocha e Redentor. Aleluia, graças a Deus. Ajuda-nos a viver para Ele, a negar a nós mesmos e a tomar nossa cruz. Com alegria e fé, livra-nos da hipocrisia, do mundanismo e do egoísmo. Aleluia, Senhor. Dá-nos olhos espirituais para ver a Tua verdade, Senhor. Graças a Deus. Que sejamos discípulos verdadeiros, firmes no caminho até o fim. Aleluia. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja a glória para sempre. Amém. Graças a Deus por isso. Glória para sempre. Amém. Esse é o Senhor Jesus que conhecemos, irmãos. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos os irmãos e irmãs aqui presentes e todos os irmãos que estão me vendo neste momento. Aleluia. Permaneçam firmes na confissão de Cristo Jesus. Firmes, sempre firmes, seguindo o Senhor Jesus, sempre seguindo. Que o nosso Deus nos abençoe a todos, todos nós. Continue nos abençoando. Aleluia. Graças a Deus. Essa foi a pregação desta noite para nós. Venham para a reunião, irmãos. Façam força. Façam força. Venham para a reunião. Para que juntos aprendemos de Cristo, o nosso Salvador. Eterno. Vive para sempre. Um dia nós vamos ver Ele face a face. Cara a cara. Estar perto dEle. Junto dEle. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Vamos cantar o hino para terminar. Aleluia. Com Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, vamos cantar o hino da harpa cristã. Hino 359. Vem a mim, pecador. Aleluia. Glória a Deus. Exclamo eu, Jesus, o poderoso, vem a mim.
hoje posso libertar-te. Vem a mim, pecador, pois na cruz eu padecendo quis livrar-te. Vem a mim, sofredor, eu te amo, ó pecador perdido. Morri pra ser teu salvador, por teus crimes e pecados fui ferido. Vem a mim, sofredor, hoje quero te fazer feliz de todo. Vem a mim, pecador, com meu sangue abri um trilho glorioso. Vem a mim, sofredor, eu te amo, ó pecador perdido. Morri pra ser teu salvador, por teus crimes e pecados fui ferido. Vem a mim, sofredor, não desprezes com orgulho meu convite. Vem a mim, pecador, pois teu coração é fraco, não resiste. Vem a mim, sofredor, eu te amo, ó pecador perdido. Morri pra ser teu salvador, por teus crimes e pecados fui ferido. Vem a mim, sofredor. Aleluia, graças a Deus. Sente, irmãos. Vamos terminar agora a oração. Convidar nosso irmão presbítero Renato Lopes. Por favor, irmão. Aleluia. Aleluia, graças a Deus. Oh, maravilha. Que maravilha, irmãos. Olha Jesus convidando. Venha a mim. Que hino, né? Bonito. Está chamando o pecador, né? Para se arrepender e abraçar o Senhor Jesus. Não só no momento, para sempre, né, irmão? Ao convite, né, irmão? Olha a pregação. Vem tua casa de oração. É verdade. Quantas vidas que precisa aprender, né? Não quer ler a Bíblia, lê os históricos que falam do Senhor Jesus. Né? Fala muito nos livros. Não quer ler a Bíblia, lê os livros. É verdade. Tem gente que não lê nada. Não gosta de ler. E aprendeu. Deus deu condições para aprender e não gosta de ler. Muitos têm preguiça de ler, não. Jesus, dá-me o ânimo do santo. Eu quero aprender mais e mais. Aleluia. Vamos ter nessa, irmão, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quanta vida. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu viver. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Glorioso vale, a estrela da manhã. Ele é o pão da vida. Todos devem conhecer. Nosso Deus, nosso Pai, Deus da eternidade, que nos deu seu Santo Filho Jesus para a nossa salvação. Nós te agradecemos por esse momento estar aqui, na presença da Sua Majestade, para aprender e glorificar
glorificar com sinceridade, com a sabedoria do Santo, porque aprendemos do Senhor Jesus a Senhor glorificar a sua santidade. Sustenta nós nessa fé, sustenta nós nessa caminhada, no ano todo, para sempre estarmos juntos, num só Espírito, numa só fé, numa só comunhão, numa só adoração, um só louvor à sua santidade. Só o Senhor é digno de toda honra e glória nos céus e na terra. Fica conosco, Senhor Jesus. Não vira o rosto desse pequeno rebanho, os irmãos que hoje vieram, tempo que não viram na reunião dos seus filhos, crianças, visita e vê a sua família, esposa, filhos que estão distantes, aqueles que querem estar aqui, mas a força muitas vezes falta. Senhor Jesus, visita e vê nesse momento, onde estiver, tenha consciência que precisa aceitar a sua palavra, precisa aceitar o pão nosso de cada dia, dar condições para essas vidas entender que só o Senhor que salva é o caminho para o céu. Faz favor, Senhor Jesus, não vira o rosto desses também, vocês estão assistindo essa live e não tem força, não tem condições, estão embaraçados nas ideias religiosas. O Senhor é nossos ideais, dá entendimento para esse pequeno rebanho. Sustenta nós para sempre te servir, sempre te honrar, sempre te agradecer, que está sempre pronto. Essa semana vindoura, onde estiver os irmãos, as irmãs das suas casas, os seus afazeres, os seus compromissos, nossos irmãos, os seus dificuldades, visita e vê cada um a necessidade, Senhor, e dá entendimento, e livra de todo mal, de todo embaraço que tão de perto nos odeia. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus, no seu santo nome, no seu merecimento, desde já nós te agradecemos. Faz favor hoje e para todos sempre. Oh, glória a Deus. Digam amém, Senhor Jesus. Amém. Vamos saudar, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Que nada. Da igreja capaz de A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Meu nome é Thaís. Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. São todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, meus irmãos, e até a próxima, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos e minhas irmãs e todos aqueles que assistem essa live. Recebam o meu abraço na santíssima pessoa do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Saúde toda a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus para toda a igreja. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todos que assistiram essa live, esse vídeo, e fiquem com Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. E até a próxima reunião, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos. Graças a Deus. Amém.